Muito bom dia a todos participantes. Em, Duas boas-vindas. Agradeço a participação para nosso webinário sobre rastreabilidade do diálogo agropolítico Brasil-Alemanha. E com grande satisfação, quero dar as boas-vindas a um grupo muito competente e ilustre de panelistas que temos aqui hoje conosco, que é o Aécio Flores, especialista em rastreabilidade, que acabou de lançar um estudo sobre rastreabilidade na cadeia de valor da soja e da carne bovina. Teremos a Carol Alacon, gerente executiva da Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura, a Marina Guiot, da Imaflora, e o Bruno Leite, da SDI do MAPA. Então, teremos visões, perspectivas bem interessantes, tanto da política pública, do governo, da iniciativa privada, da sociedade civil, para nos debruçar hoje sobre um tema que está bastante em voga, que é a rastreabilidade, tanto para o mercado interno quanto para o mercado internacional. Quero lembrar que estamos gravando este webinário, então quem não puder ficar o tempo todo ou quer repassar, estaria disponível no site do APD. E o estudo que o Aécio elaborou foi lançado essa semana também, está disponível no site do APD, apdbrasil.de. Teremos 90 minutos hoje, que estão organizados em 3 blocos. Primeiro, vamos ouvir os panelistas. Cada um terá 10 minutos para apresentar suas atividades e perspectivas. Depois, um debate com o público, com a audiência. Também quero dar as boas-vindas para todos os participantes online que nos acompanham. E no final, haveria conclusões dos panelistas. Então, sem mais delongas, gostaria de iniciar, dar a palavra para o Aécio Flores para falar sobre o estudo, o estado de arte da rastreabilidade nas cadeias de valor da soja e da carne bovina no Brasil, que foi lançado essa semana. Aécio, the floor is yours, por favor. Bom dia, Alex. Obrigado. Um bom dia a todos. Primeiro, eu vou passar para vocês um pequeno briefing do que foi o estudo elaborado, né, em cima das cadeias de soja e carne bovina, dentro de uma visão de apresentação de cenário, desafios do processo da rastreabilidade em cima dessas cadeias tão importantes para o Brasil e, principalmente, alguns modelos de soluções que o país é capaz de desenvolver. Eu vou compartilhar aqui a apresentação para ficar mais fácil para vocês terem esse briefing inicial, né? Então, a ideia é um estudo sobre a rastreabilidade da soja e da carne bovina no Brasil, né? Então, contextualizando as cadeias de valor, a importância da soja e da carne bovina ela é muito importante para o processo, pelo tamanho do commodity, pelo que é a produção de soja e carne bovina que está se tornando no país, sendo o Brasil hoje um dos principais exportadores desses dois commodities importantes, que torna o país ter um protagonismo global no processo, né? Então, ele é o principal produtor e exportador mundial dessas duas commodities específicas. Só que em cima dessa pressão sobre ser o principal exportador, provedor dessas commodities, ele tem desafios socioambientais muito importantes, porque cada vez mais os commodities estão sendo atrelados ao processo de desmatamento no seu modelo de produção. Então, a rastreabilidade ela se torna uma prioridade para ter essas comprovações, para ter esse modelo de informação que demonstre que a produção é uma produção sustentável e segue critérios socioambientais claros e, principalmente, o cumprimento do Código Florestal Brasileiro, né? Então, alguns desafios que a gente tem relacionados ao desmatamento, é a expansão das cadeias, né? Hoje, existe uma cultura em alguns produtores que o desmatamento é mais rápido do que a recuperação da pastagem ou a recuperação do território, né? Então, começa nesse processo de desmistificação e a rastreabilidade entra no ponto de fazer a identificação dessa produção e tu conseguir monitorar a evolução de território, exploração de área, em cima de um modelo de controle produtivo com base uma rastreabilidade que tem informações mensuráveis, reportáveis e verificáveis ao longo de toda a sua cadeia. Então, a gente conseguir ter um controle específico sobre uma produção sustentável em função dos grandes desafios que a gente tem de pressão externa sobre a cadeia
ela é muito importante nesse momento específico que a gente passa. O Brasil atualmente, vocês, lógico, vão poder aprofundar mais esses modelos de rastreabilidade que existem no Brasil no estudo que está divulgado, que está sendo divulgado hoje. Mas a gente já tem alguns sistemas de rastreabilidade existentes, né? Então, principalmente na soja, com sistemas privados como RTRS, Proterra e CS, e os modelos setoriais de controle, como a moratória da soja, a moratória do cerrado, e com destaque específico para o estado do Maranhão, que tem um sistema próprio, que é o CIFMA, que é um sistema de controle da sua produção de soja, que é um dos primeiros sistemas totalmente informatizados no Brasil nesse sentido, em modelo estadual. Além dos sistemas privados que monitoram o fornecedor e dão essa conformidade para as grandes indústrias. Então, independente de uma ação de governo para a organização do modelo de rastreabilidade padrão no Brasil, as empresas, estados e as entidades envolvidas com os modelos de produção procuram também algumas formas de manter esse processo de rastreabilidade e conseguir ter esse compliance específico dentro dos prazos que estão determinados hoje para o Brasil. Na carne bovina, a gente já vem com um processo de identificação de rastreabilidade para exportação desde 2001, com a instituição do SISBOV, que é o Sistema Brasileiro de Identificação de Bovinos, né? Juntando o SISBOV com a plataforma de gestão agropecuária que faz a organização de todos os cadastros, o Brasil hoje culminou em dezembro do ano passado com o lançamento do Plano Nacional de Identificação de Bovinos, o PNIB, que é uma estratégia inédita dentro do setor, onde foi agregado primeiro as informações da cadeia para depois elaborar um modelo de construção de solução, onde no PNIB a grande, vamos dizer assim, mudança de ótica é a integração dos dados estaduais que possuem a proximidade com o produtor, principalmente o pecuarista, com uma base centralizada na União, controlando o trânsito interestadual e estabelecendo um padrão para identificação e um controle de monitoramento individual de animais. Um outro destaque que a gente pode dar nesse processo é a própria plataforma AgroBrasil Mais Sustentável, que está em construção, que ela visa oferecer uma transparência maior em cima da conformidade de produção e atender compliances internacionais. A AgroBrasil ela vem sendo um grande, vamos dizer assim, oásis dentro desse processo de construção de solução, pois ela está capitaneando alguns conjuntos de informações e principalmente organizando bases de dados públicas para a obtenção desse compliance específico para a exportação que a gente tem já em janeiro de 2025, 2026, que entregar produtos com compliance e conformidade para exportação, principalmente para a União Europeia. Qual é a nossa capacidade de cumprir regulamentações, né? Então, a rastreabilidade ela tende a ter uma conformidade total no processo, né? Então, ela tem que ser completa e verificável. Então, a identificação individual do animal seria um upgrade hoje à identificação de lote que a gente tem via GTA, no caso do animal específico. E a participação de um modelo de, vamos dizer assim, declaração de produção para os commodities agrícolas seria uma forma de a gente conseguir ter um caminho de construção para a elaboração de um modelo de rastreabilidade onde tu tem um código único para todo produto produzido, né? A geolocalização ela é uma ferramenta que ela caminha junto com a rastreabilidade. A rastreabilidade, quando, seja ela da soja, seja ela da carne bovina, por si só ela não apresenta todas as respostas específicas que o mercado hoje precisa. Então, tu ter uma camada de geolocalização, ou seja, tu ter a rastreabilidade do território de produção em cima daquela rastreabilidade do produto, vai dar para o Brasil e fornecer para o Brasil uma condição de ter rastreabilidade das áreas de produção específica, e fornecendo assim um controle sobre a produção com compliance sustentável. Alguns outros desafios que são modelos de capacidade de cumprir regulamentação é o monitoramento de fornecedores, principalmente os indiretos, né? Tanto da soja como da carne bovina. Hoje existe a prática da triangulação, que é o que? Um produtor que tem uma situação não conforme na sua área de produção, triangula o seu produto por algum produtor que tenha conformidade na sua área de produção, levando esse produto a um critério, a um status de exportação que ele a princípio não tem.
Para isso, a gente precisa ter todo um controle de documentação legal e principalmente o controle da segregação da produção, com foco específico na soja, que é um commodity mais complexo para fazer esse controle de segregação, a partir do momento que a gente já tem modelos de cadeia de custódia, como o próprio balanço de massa, que o produto já sai conforme da propriedade, mas sofre uma mistura com produtos que não têm o mesmo compliance ao longo do seu processo de transformação e logística. Então, a comprovação da segregação junto à documentação legal são componentes específicos para tu obter uma rastreabilidade com compliance dentro do processo como um todo, né? Então, qual é a conclusão que a gente pode ter, e vocês vão entender isso lendo profundamente o estudo que foi desenvolvido? A gente tem hoje avanços significativos dentro das ações do governo, como o Agro Brasil Mais Sustentável, o próprio PNIB, que ainda está em processo de projeto, né? A gente necessita de soluções integradas, que é a ideia do Agro Brasil Mais Sustentável, ou seja, ter uma base de dado pública organizada e integrada com outros modelos de rastreabilidade, seja ela de commodities de grão ou de gado, né? No curto prazo, a adoção de modelos de compliance para já fazer uma entrega específica, ela é fundamental. E no longo prazo, a gente tem algumas demandas do próprio setor, como a inclusão do território ou do CAR na nota fiscal e o uso de inscrição estadual por fazenda, que é uma das soluções que a próprio setor específico entende como sendo soluções viáveis para a implantação da rastreabilidade, principalmente de commodities agrícolas no Brasil, que daria, no caso, um controle em cima do documento fiscal da área de produção que ele foi produzido ao longo da sua, no caso, ao longo do seu ano agrícola, especificamente falando. E para finalizar, para não envenenar vocês com o PowerPoint, quais são as perspectivas que a gente montou nesse estudo específico para apresentar? De curto prazo, a adoção de modelos ágeis de compliance, ou seja, utilizar o que já tem construído com o Agro Brasil Mais Sustentável, com alguns modelos de certificações privadas, para atender uma exportação de curto prazo específica aí, até o final do ano de 2026, vamos dizer assim, que é um processo de implantação. No médio prazo, a implantação progressiva do modelo de identificação individual do bovinos e a obrigatoriedade de identificar fêmeas e realizar o controle sanitário vinculado a protocolos privados, que são basicamente ações da rastreabilidade bovina dentro do processo, que são preconizadas pelo Plano Nacional de Identificação de Bovinos, que é da aceleração desse processo individual. E no longo prazo, a identificação total dos bovinos e com numeração oficial do PNIB, o 076, e a inclusão do CAR na nota fiscal e a inscrição estadual por fazenda específica, que são ações estruturantes necessárias para a gente ter uma informação do commodity de produção ao longo de toda uma cadeia de transformação, seja ela em silos ou armazéns, seja ela em entidades transformadoras como frigoríficos e outros centros de distribuição específicos. Então, pegando esse resumo muito rápido que a gente fez sobre o estudo, a ideia específica é a gente tem hoje as condições para desenvolver um modelo de rastreabilidade nacional. A gente só precisa, sem usar uma expressão muito ruim, combinar entre si, entre entidade privada, entre governo, quais as ações que são de médio, curto e longo prazo e quais as ações que têm resultados efetivos ao longo prazo. Existem hoje vários projetos pilotos acontecendo no Brasil, mas ainda não se tem uma solução específica ou se tem um caminho muito claro para a gente conseguir ter esse compliance. Existem as iniciativas privadas, existem as iniciativas governamentais, mas eu acho que a aproximação dessas iniciativas é um caminho de solução lógico para a gente encarar esse desafio de entregar um produto com compliance sustentável a partir de janeiro de 2026 para a União Europeia e conforme a gente vem acompanhando as demandas internacionais, provavelmente para todos os commodities de exportação do Brasil. Então, dentro desse resumo muito rápido, eram essas as colocações específicas que vocês vão entender e vão conseguir aprofundar um pouco mais lá no estudo, onde a gente levanta vários pontos de observação e principalmente vários pontos de reflexão em cima do processo de rastreabilidade,
tanto da cadeia da soja como da cadeia da carne bovina no Brasil. Muito obrigado, Écio. Muito obrigado também por se atentar ao tempo, é excelente. Convido a todos também online de baixar o estudo que está no site do APD em português. Em breve vamos lançar também em inglês. Antes de passar a palavra para a nossa próxima panelista, queria avisar que a minha colega Gleice vai passar um questionário para todos os ouvintes online. Peço a gentileza de preencherem. E também queria dar as boas-vindas a vários conhecidos e colegas que estão online, que estamos vendo aqui. A Daniele Schneider, da ABIEC, Dennis Umwer, GFA da Alemanha, Elda Prado, TNC, Laurent Jovadin, da Delegação da União Europeia, seja bem-vindo. Luciano Vaccari, setor de codos do APD. Mauro Amelin, amigo da Terra. Michael Bödecker, IAK Alemanha. Murilo Diatti, Minerva Foods. Rodrigo Stelling, JBS. Theo Clemanarelli, produtor rural de São Paulo. Fernando Zellner, diplomata na Embaixada Brasileira de Buenos Aires, parceiro do APD, quando estava no mapa. Sejam bem-vindos e bem-vindas. E com isso vou passar a palavra agora para a Carol Alarcon, gerente executiva da Coalizão Brasil. Carol, estamos muito ansiosos de saber o que a Coalizão está fazendo, planejando, quais são as atividades. Por favor, the floor is yours. Obrigada, Alex. Bom dia a todos, a todas. É uma alegria estar aqui hoje com vocês, também dividir esse espaço com amigos, a convite do Diálogo Agropolítico Brasil-Alemanha, que é um parceiro tão importante da coalizão, especialmente nessa agenda de rastreabilidade. Eu falo hoje aqui em nome da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, que é um movimento multissetorial com mais de 430 organizações do setor privado, da sociedade civil, da academia, do setor financeiro, que atua para promover diálogos, soluções e convergências para o uso sustentável da terra e protagonismo do Brasil numa economia de baixo carbono, responsável, inclusiva. Estou aqui com a Marina, e a Flora faz parte, é uma das organizações membro da coalizão, tem várias outras pessoas aqui presentes também, entre empresas e sociedade civil que fazem parte da rede, então é sempre uma honra e uma responsabilidade poder falar em nome de todos, mas acho que a gente tem um mandato muito claro para a nossa agenda de rastreabilidade, né? Ela é uma das frentes mais estratégicas que a coalizão tem. Em 2020, a gente criou uma força-tarefa de rastreabilidade e transparência, hoje coliderada pela Isabela Freire, da Proforest, e pelo Fernando Sampaio, da BIEC, né, sempre sociedade civil e setor privado, nessas nossas duplas, né, de liderança nas forças-tarefas. E essa força-tarefa ela se consolidou como um espaço técnico e político de articulação multissetorial, com foco em políticas públicas e em algumas soluções estruturantes, especialmente para as cadeias da carne e da soja, né? Como todos sabem, nos últimos anos essa agenda ela ganhou ainda mais urgência diante dos avanços das regulações, não só como a UDR, mas do Reino Unido, outras sinalizações de outros países importantes também, mas também de um compromisso nacional brasileiro com as nossas metas climáticas nacionais e de uma pressão cada vez mais crescente de mercados por maior transparência nessas cadeias produtivas. Então, na Força Tarefa, a gente vem promovendo oficinas, encontros técnicos, estudos técnicos e jurídicos e articulação direta com o governo, com o setor privado, para consolidar uma estratégia daquilo que a coalizão entendeu como prioritário para a gente avançar na incidência em políticas públicas com algumas entregas concretas. E eu vou falar rapidamente sobre esses 3 eixos com a qual a gente atua, que é muito focado na agenda da carne, da soja e também nessa plataforma de transparência que se concretizou na plataforma Agro Brasil Mais Sustentável. Para a agenda da carne, na cadeia, especialmente focado na carne, a gente defende desde o início a adoção de uma política nacional de rastreabilidade ampla, que se concretizou em uma parte através do PNIB, né, na Política Nacional de Rastreabilidade Individual Obrigatória. Na época, a gente apoiou a proposta que foi construída lá pela Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável, que foi apresentada ao mapa.
A gente somou uma análise técnico-jurídica a essa proposta, demonstrando que o Brasil já possui uma base legal suficiente para implementar essa política, faltando, às vezes, algumas integrações entre alguns normativos complementares, né, que tem sido, inclusive, foco do trabalho aí da comissão que foi estabelecida. A gente trabalhou também para a qualificação dessa política, entendendo que critérios socioambientais sejam incorporados de forma clara e que a rastreabilidade ela dialogue com essas exigências internacionais que não vão estar focado exclusivamente nas questões sanitárias, mas também nos compromissos de redução de desmatamento, né, de cadeias livres de desmatamento e também considerando a realidade de pequenos e médios produtores. No entanto, a gente, por mais considerar que a rastreabilidade individual é uma solução ideal, ela exige tempo e estrutura para sua implementação completa. Então, a gente defende também o avanço intermediário num processo de transição de uma rastreabilidade em lote com base na integração do CAR com a GTA. Recentemente, a gente concluiu um estudo técnico sobre essa proposta, que identificou alguns pontos, né? Primeiro, que é tecnicamente viável essa integração, não depende de novos sistemas. A gente tem estados que já têm implementado soluções interessantes, como São Paulo, Pará, Santa Catarina, Minas Gerais, mas ainda sem uma padronização nacional. E que, apesar da gente ter uma baixa validação do CAR atualmente, isso pode ser um entrave, mas também uma oportunidade de ação integrada. Então, as recomendações do estudo é muito para revisão dessa normativa da IN 09, né, do MAPA, que ainda não prevê um espaço obrigatório para a inclusão do CAR na GTA. A criação desse número de identificação única do produtor, acho que o Aécio comentou isso também quando ele foi apresentar uma parte do estudo dele, e o desenvolvimento de pilotos em estados que podem avançar com uma integração simplificada das últimas movimentações, né. Isso que a gente considera como um alicerce importante de uma política pública que vai ser transitória e escalável para a rastreabilidade em lote, enquanto a gente avança com a rastreabilidade individual. Indo para a soja, agora e caminhando já para mais da metade do nosso trabalho. Na cadeia da soja, a gente realizou já 2 séries de workshops técnicos com a Biov, facilitada pela Proforest, com o apoio da GIZ e com a participação de diversas traders e membros da rede, onde a gente emergiu com 2 propostas bastante objetivas. Acho que o Aécio também mencionou uma parte delas ali na apresentação dele, né? Que é a inclusão do CAR na nota fiscal, associando o produto à sua propriedade de origem, e inscrição estadual a nível de fazenda, né, para a gente poder aumentar a precisão dessas informações. São medidas simples, mas ao mesmo tempo elas têm um potencial muito grande de transformação, mas elas demandam ajustes regulatórios, especialmente na Confase, nas secretarias estaduais de fazenda e no Ministério da Fazenda. Então a gente sai um pouco do âmbito da nossa atuação exclusiva de MAPA e NDA e a gente segue avançando também nessa estratégia de advocacy. Por último, a nossa última agenda é muito focada na plataforma do Brasil Mais Sustentável, né? Acho que Bruno está aí como um parceiro, né, junto com toda a equipe da SDI, a gente teve diversos momentos de interação. A plataforma é liderada pela SDI, a coalizão tem apoiado essa plataforma. Desde antes dela existir, a gente já tinha uma ideia muito parecida, assim, dos pontos de convergência que a plataforma deveria integrar. Ela é voluntária, ela é gratuita, ela tem esse potencial de integrar dados fundiários, ambientais, sociais, territoriais, inclusive pensando, né, na conformidade de sobreposição com terras indígenas, territórios quilombolas, os CES, baseadas em protocolos já estabelecidos como o próprio Boi na Linha, o PAC da Carne. Em parceria com a Proforest, esse ano a coalizão construiu um benchmarking para entender quais requisitos técnicos de rastreabilidade, sustentabilidade, conformidade e até de direitos humanos, né, que é uma demanda, por exemplo, da UDR, tem que estar compondo esse banco de dados, esse data lake da plataforma, para que ele possa entregar protocolos de boas práticas, incluindo certificações, marcos regulatórios. Então, o que precisa compor esses dados, né? A gente acabou de lançar, faz 2 semanas atrás, esse estudo, eu vou já contar para vocês onde eles estão, mas o objetivo é muito garantir que essa plataforma ela seja tecnicamente robusta, ela seja juridicamente sólida, né, que ela possa ser permanente e que ela seja politicamente aderente, né, às diferentes realidades da produção brasileira e dos mercados internacionais. Então, fiz um panorama aqui geral, espero que eu não tenha falado muito rápido, mas eu vou mostrar para vocês
uma tela que é uma iniciativa que a gente está lançando agora da coalizão, que é esse hub de rastreabilidade e transparência, como a gente está chamando, né, para poder apoiar a disseminação dessas propostas que eu contei, de todos os avanços que têm acontecido dentro da Força Tarefa. A gente tem realizado estudos por diferentes projetos, com parceiros, seja sobre soja, seja sobre carne, seja sobre a plataforma, nossos posicionamentos, toda essa base que a gente tem construído ao longo, especialmente desses últimos 4, 5 anos, ela está sendo um repositório aqui. Então, contando um pouco, né, o que que é essa plataforma, algumas notas, né, e tanto da imprensa quanto dos nossos boletins, e especialmente aqui as nossas publicações. Então essa que eu acabei de mencionar da plataforma, ela está aqui, a nossa aquela que eu mencionei junto com a mesa está aqui, a gente tem outras aqui também que estão sendo colocadas e estamos adicionando. E eu queria reforçar, aproveitar essa oportunidade desse lançamento, agradecer a ADP pela generosidade, mas também convidar que a rede de membros e parceiros possam contribuir para que a gente agregue outros estudos, outras análises, outras experiências. Queria, por fim, parabenizar a SADP pelo estudo que foi apresentado. Eu acho que muito do conteúdo que foi apresentado retoma e aprofunda elementos que a gente já vem conversando, não só na coalizão, né, mas na mesa, no GTFI, junto com os atores da soja. Acho que a gente tem formado um caldo de convergência em torno de diversos temas. É sempre bom poder ver essa convergência, especialmente importante partir dessa convergência para avançar na sua implementação. Queria convidar vocês a colocarem esse estudo também do Aécio nessa nossa plataforma e outros estudos aí que forem aparecendo para que a gente possa ir formando esse diretório aí de informações sobre o tema. Com isso, eu retorno para você, Alex. Obrigada, viu? Muito obrigado, Carol, e parabéns pelas tantas iniciativas da coalizão. Coloquei no chat, o meu colega Carlos coloquei aqui no chat ao lado também o estudo do Aécio, né, quem quiser baixar no chat. E queria avisar, antes de passar para o Bruno, que estamos com mais ou menos 100 pessoas nesse webinário. Temos um grupo realmente de audiência muito qualificado, duas vindas também aqui aos colegas Malina Bischoff da GZ, Capi Souza IPAN, Hélio Beroes Proforest, Cecília Gonçalves Proforest e Camila Trigueiro Imazon e Fabrício Mafric. Agora eu gostaria de passar a palavra para Bruno Leite, da SDI do MAPA. Bruno, estamos ansiosos para saber a posição, as perspectivas do governo. Sei que 10 minutos é pouco, mas depois podemos dialogar mais com o grupo todo. Por favor, a palavra é sua. Bom dia a todos. Obrigado aí, Alexander, pelo convite. Cumprimento aí meus colegas aí de painel também, todos que estão aí nos escutando. Então, assim, para começar a minha fala, assim, acho que eu não vou falar assim especificamente, talvez, de programas específicos, né? Porque tanto a Aécio quanto a Carol ali já mencionaram as principais iniciativas. Mas eu queria fazer uma reflexão aqui com vocês também, porque nós estamos num cenário, nós estamos aqui discutindo rastreabilidade e nós temos diversos atores aí atuando nisso aí, cada um com seu interesse, né? E essa pressão sempre vem para o governo, né? De se atender um, atender outro, mais rápido, fazer essa concatenação aí de interesses e tudo mais. Quando a gente fala de rastreabilidade, eu acho que a gente tem que ter muito claro que rastreabilidade ela não é um fim por si mesmo, né? Ela é uma ferramenta. E a gente, de pendura nela, usa o que a gente quer com essa rastreabilidade. Então, assim, é um projeto de ser estabelecido, de fazer várias coisas aí, como foi colocado por esse estudo do AESO aí, muito bom, por sinal, que existem várias formas de se fazer isso no curto, médio e longo prazo, mas o objetivo final ele tem que funcionar como outro projeto, como outras coisas, com outras pressões, outros inputs, para a gente poder dar essas garantias de ambientais, sanitárias, o que for, para a gente colocar ali dentro da ferramenta rastreabilidade que nós estamos falando, né? Então, uma política de combate ao desmatamento, uma política de regularização fundiária, que é um problema sério hoje também no Brasil,
tudo isso tem que ser trabalhado de forma intensiva para que a gente não tenha uma rastreabilidade e na hora que a gente for olhar de onde que vem, nós tenhamos ali um cenário que possa ser mais excludente do que includente, né. E outra coisa, foi colocado também que muito dessas iniciativas que nós estamos trabalhando, que estão pressionando o avanço dessa pauta da rastreabilidade, estão ligados a comércio, né. Então, assim, isso vai, né, foi uma fala comum tanto do Aécio quanto da Carole também e das pessoas que a gente conversa nesse negócio, que a gente está sempre pensando em atender regras de mercado, em atender demandas do mercado consumidor, nacional ou internacional, né. Mas nós temos que também, como governo, ter uma atenção especial para que essas pressões de mercado não acabem se configurando também um bloqueio ou uma dificultação aí, sei lá se essa palavra existe, mas assim, uma dificuldade de se fazer o comércio internacional, que nós estamos aí no momento onde as barreiras estão subindo, sejam elas tarifárias ou não, e então existe uma posição também do governo de se trabalhar essa questão de, ó, beleza, é uma demanda de mercado, mas que isso aí não começa a se configurar como barreiras ao comércio, né. Então, assim, nós estamos falando de rastreabilidade tudo para demonstrar esses critérios, isso é um custo para a cadeia produtiva, né, nós estamos tendo vários debates aí com os importadores europeus aí na questão da UDR e está ficando cada vez mais claro que o custo vai aumentar, né. Então, assim, quem vai pagar essa conta no final vai ser provavelmente o consumidor final lá desses produtos brasileiros, né, porque você implementar um sistema de rastreabilidade, de conformidade e tudo mais, segregação, no caso da soja, a segregação da soja para atender isso. Então, assim, né, navio graneleiro, silo, então isso acaba que são custos também que estão sendo colocados, que vão refletir lá na frente. Eh Dentro do que o governo está fazendo hoje, o Aécio colocou muito bem ali o Plano Nacional, lá, o PNIB, né, de rastreabilidade. Eu acho que isso é uma pauta importantíssima que está sendo tocada aqui, especialmente pela Secretaria de Defesa Agropecuária, com foco inicialmente na sanidade, mas como eu disse, a rastreabilidade ela é uma ferramenta, então, do lado de cá, da parte da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Sustentável, nós estamos com todas as forças aí dentro dessa plataforma AgroBrasil Mais Sustentável, onde nós já avançamos bastante na questão do compliance ali, no cumprimento dos critérios socioambientais da propriedade rural, né. Então hoje a questão, se a gente for pensar ali no boi na linha ou nos critérios da União Europeia, a gente tem ali um arcabouço já de cruzamento de dados bastante relevantes. O nosso gargalo hoje é justamente a ferramenta da rastreabilidade, né, de como nós vamos fazer a interligação do território com a mercadoria, né, seja ela soja, carne, o que for. Para cada cadeia produtiva, nós vamos ter um desafio diferente. E nesse momento, numa solução de curto prazo, né, eu vou até colocar depois na questão do debate ali para uma pergunta para o Aécio ali, para a gente destrinchar aquelas soluções de curto prazo ali que ele falou, para ver como que a gente pode trabalhar isso, e levantar uma bola também, porque as soluções que aparecem nessas discussões são soluções muitas vezes públicas, sendo que nós já temos aqui também, eu queria utilizar essa fala aqui até para chamar um pouco também o setor produtivo, porque nós temos também ferramentas há muitos anos já no Brasil de protocolos privados, né. Então isso não é nenhuma novidade, né, nós temos vários protocolos privados já previstos lá, se eu não me engano, desde a lei de 2009, que cria essa questão dos protocolos privados lá, sobre encargo da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, a CNA, mas nós temos muito pouca aderência, né. Então, assim, nós temos que fazer, eu acho que, como a Carole falou, ou a Aécio, não lembro, de aproximar essas iniciativas, tanto privadas quanto públicas,
nós temos que ter um envolvimento nessas iniciativas por parte também do setor produtivo, né? O governo ele vai tentar fornecer ao máximo ali um ambiente saudável e uma plataforma ou o que for para atender as políticas públicas, mas ele não vai conseguir fazer tudo, né? Isso tem que ficar muito claro. Então, assim, nós temos esses protocolos privados que talvez num primeiro momento poderiam ser aproveitados se a gente tivesse uma maior adesão. E, enquanto isso, nós vamos trabalhando nesses planos que estão a todo vapor aqui também. Mas como diz os dois painelistas anteriores, isso envolve um esforço muito grande, tanto de sistema, né? Então, assim, se a gente está falando de uma rastreabilidade individual obrigatória, não é só questão de um sistema tecnológico, não é só a questão de botar um brinco na orelha do boi. Existe toda uma estrutura física de recursos humanos, de um órgão de defesa estadual, de uma fiscalização, para comprovar que aquele brinco está na orelha do boi dentro daquela fazenda, né? Então, assim, se é uma rastreabilidade oficial, tem esse peso. Se é uma rastreabilidade privada, nós vamos ter uma certificação privada, que vai ter outro custo também. Então, assim, às vezes, para quem está de fora, parece que a questão da rastreabilidade pode ser uma coisa simples, mas é uma roda ali que, para girar, ela demanda bastante esforço. E hoje, o que a gente vê na plataforma AgroBrasil é que, a partir do momento que nós criamos esse data lake, integramos essas bases de dados nesse momento, várias possibilidades começaram a aparecer, né? Então, hoje a gente já tem uma estrutura muito boa, por exemplo, para instituições bancárias, para facilitar acesso de produtor rural ao Plano Safra, né? Então, assim, nós já estamos trabalhando junto com os bancos para quê? Porque todo esse compliance socioambiental que hoje é possível fazer de maneira muito prática, gratuita para o produtor rural, permite ele acessar diversas outras políticas públicas, né? Então, a gente tira também um foco de mercado e coloca para a sociedade como um todo e para o cidadão produtor rural um serviço que ele pode utilizar para diversas outras demandas, né? Eu acho que pelo tempo que eu estou marcando aqui, acho que já vai dar os meus 10 minutos, mas, como você disse, o tempo é meio pouco mesmo, mas é isso, acho que de perspectiva de governo é isso. Nós estamos bastante animados aí com os resultados que a gente estamos tendo até o momento e principalmente com as perspectivas, né, do que foi aberto a partir desse primeiro momento onde integramos já essas bases de dados. Então, a, a nossa ideia é que esse serviço só vai crescer e a gente só vai agregar mais coisas ali e difundir. E chamar a atenção que às vezes, como nós temos aqui gente de outros países, essa questão do governo digital no Brasil é uma potência. A partir do momento que nós integramos essas bases de dados e disponibilizamos isso no GovBR, é um serviço assim, cara, muito massa. Vamos falar assim, um produtor rural entra com seu CPF em 4 cliques, ele tem lá se tem desmatamento, se não tem, se tem sobreposição, se não tem. Então, assim, tem as deficiências? Tem, mas o governo digital no Brasil hoje é uma realidade que a gente tem que se orgulhar. E tem muita coisa para ser feita ainda para melhorar isso aí, tá joia? Então, eu agradeço aí o convite e fico aí à disposição para o segundo bloco aí. Muito obrigado, Bruno. Acredito que vai ter bastante perguntas, ponderações no segundo bloco. Antes de continuar, também queria dar as boas-vindas para mais colegas que estou vendo aqui na discussão, no chat: Michael Becker, da Nature Invest, Cíntia Cavalcante, Amigos da Terra, Álvaro Werneck, Green Rio, Ana Pesi, JBS, Bruno Andrade, IMAC, Evandro Polesi, Zoetis, Julia Carlini, Carrefour, e Marcela Travassos, CNC. Então, chegamos à panelista Marina, da Imaflora. Imaflora tem um longo histórico na parte de sustentabilidade, de compliance, de rastreabilidade. Marina, por favor, estamos ansiosos de saber das experiências e das atividades da Imaflora nesta pauta. Bom dia, obrigada, Alexander, e ao Diálogo pelo convite.
Muito bom estar nesse painel aí com esses parceiros nesse tema. A gente trabalha aí rotineiramente, muitas dessas pessoas que estão nos assistindo também, que são grandes especialistas no tema. Então, muito bom ter essa oportunidade de ter essa troca. O Imaflora, a gente tem um DNA assim, relacionado a processos de certificação, né? Então, como compromissos do âmbito socioambiental se materializam na realidade. E vem sendo isso que a gente vem trabalhando nas cadeias produtivas, especificamente aqui que a gente está discutindo com mais intensidade hoje, pecuária e soja, mas também outras cadeias, né? No caso da pecuária e da soja, tem particularidades e desafios pelo tamanho, né, da produção e pelos sistemas de certificação privados não serem os mais aderentes, como no caso do papel celulose, café, enfim, outras commodities, mas outros caminhos têm sido desenhados e a gente está envolvido nesses caminhos, assim como várias outras organizações aqui. A gente faz isso como organização, mas a gente faz isso muito em rede, né? Em parcerias. Então, a gente faz parte aí da Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável, da própria coalizão, trabalha junto, né, ao MPF, junto com outras organizações na Quarta Câmara, né, do qual fazem parte outras organizações como o Amazon, Amigos da Terra que está aqui, a Universidade de Wisconsin, a Universidade de Minas Gerais, cada um com as suas atribuições aí, com as suas especialidades. E no caso da moratória, a gente compõe o grupo de trabalho da soja com diversas outras organizações, como o WWF, TNC, Greenpeace, que em conjunto, né, e acho que essa é um grande é, resultado da forma como a sociedade civil, o setor privado e os governos dialogam, é uma característica de como essa conversa vem evoluindo no Brasil, é construir esses protocolos através do diálogo, né? Então, através das ambições socioambientais que a gente tem, mas também do que é possível fazer dentro dos instrumentos e da realidade dos setores. Especificamente sobre rastreabilidade, a gente está envolvido em algumas coisas específicas agora, das quais muitos dos que estão aqui também estão. Então, a gente faz parte do grupo de trabalho da SDA, né, da criação da política individual, de identificação individual de bovinos e bovalinos, do MAPA, via Mesa Brasileira. A gente faz parte do conselho gestor do Programa de Rastreabilidade no Pará, e agora a gente está se aproximando do governo de Goiás para ter uma discussão também de como essa conversa de rastreabilidade avança para outros biomas, para além da Amazônia, como o bioma Cerrado, que é um bioma também de muita importância para o país e que tem desafios socioambientais expressivos. A gente também trabalha em um suporte técnico, né, com a AgroMais, dialogando bastante aí com o Bruno e com os colegas ali do CEPRO, né, de como trazer a bagagem que a gente tem desses protocolos, acesso à base de dados, enfim, como interpretar, como leva essa história para dentro de uma iniciativa pública. E, claro, acho que é o principal que a gente vem se dedicando aí ao longo da última década, digamos assim, que é esse trabalho em parceria com o Ministério Público Federal, na criação do protocolo da Amazônia, no intuito de harmonizar as regras, né, que o setor pecuário usa para monitorar fornecedores diretos na Amazônia, e disso também derivou uma outra iniciativa, que é o Protocolo do Cerrado, do qual a gente desenvolveu junto com outras organizações, como Proforest, NWF, Amigos da Terra, e, claro, a iniciativa privada participando, então, os frigoríficos aqui participando sempre dessas discussões, as associações, a BIEC e o próprio setor público. Dessa experiência que a gente tem, e dialogando com o que os colegas trouxeram, tem algumas reflexões, né, que a gente complementa ou concorda, que como o Bruno falou, né, a rastreabilidade ela é uma informação de onde o produto passou, né? Que outras informações a gente vai agregar a essa informação depende
dos objetivos que a gente tem de avaliação ou de qualificação desse produto. Então, historicamente, a gente tem usado a rastreabilidade para classificar os produtos em relação à sanidade, né, a questões aí de qualidade do produto, e não a questões socioambientais. E isso faz muita diferença quando a gente pensa como essa rastreabilidade se dá, né? Então, se a gente olhar para o Sysbov, que é uma rastreabilidade individual, ela só precisa acontecer a partir de um determinado número de dias de vida do animal, ou a partir de um tempo de trás para frente, aí de quando o animal vai ser exportado, porque o objetivo é controle sanitário. Então, o animal ser identificado naquele momento é suficiente. Ou fazer o controle em lote é suficiente para controlar as doenças, enfim, as questões sanitárias. Quando a gente começa a falar sobre usar a rastreabilidade para também avaliar questões socioambientais, a gente começa a encontrar algumas possíveis limitações do uso da rastreabilidade, como ela vem sendo pensada para garantir atributos socioambientais, né? Então, no mundo ideal, a gente precisa da rastreabilidade individual desde o começo da cadeia, então desde o nascimento do animal até o final. E a gente precisa que essa informação, como o Edson estava falando, seja vinculada a uma informação de geolocalização, né? E de preferência dos limites da propriedade, porque aí, assim, o ponto geográfico exclusivamente, não necessariamente a gente consegue cruzar tão facilmente com os limites da propriedade. Então, é sobre isso que a gente está falando, e existem inúmeros desafios para a gente conseguir fazer essas integrações, né, para a gente conseguir alcançar a rastreabilidade individual do rebanho do Brasil, né, vai levar um tempo, né, é um rebanho muito grande, e a gente já tem algumas coisas que a gente poderia fazer com o que a gente já tem, né, como a Carol estava falando, num curto prazo. Apesar das limitações para atribuir, para vincular uma informação de lote como a GTA às informações socioambientais, a gente já consegue fazer muitas análises, e dependendo se essas propriedades estiverem, se todas as propriedades que estão vinculadas a uma carga, vamos dizer, que vai para a Europa, estejam conformes, mesmo que seja por lote, a gente consegue atribuir qualidade a esse lote, né? Então, tem oportunidades para a gente trabalhar com o que a gente já tem, e em paralelo a gente precisa avançar para chegar no ideal, que é a rastreabilidade individual, 100% do rebanho, com a informação de geolocalização associada. Então, a fala aqui dos colegas reflete muito desse trabalho que tem sido feito de pensar, né, o que a gente precisa fazer de associação de informações, porque existem desafios aí, e de integração de dados, como o Bruno estava falando. A gente tem desafios grandes no Brasil de que boa parte dos dados socioambientais são de responsabilidade e de sanidade são de responsabilidade dos estados. E quando a gente fala de uma solução pública federal, a gente precisa conseguir melhorar a integração desses dados ao nível federal, mas sem dúvida essa infraestrutura digital que o Bruno disse é algo que a gente deve reconhecer que o Brasil tem e que pode ser melhor ainda explorado para os objetivos socioambientais. Outras coisas que eu ia comentar, a gente já tem, né? Então, para essas soluções mais de curto prazo, uso de GTA, por exemplo, a gente tem o próprio MPF usando GTA, para diretos ainda, mas é uma exigência, né, de fazer o monitoramento socioambiental usando essa informação. A gente tem o selo verde em Minas Gerais e no Pará, que é um outro caminho que a gente pode explorar, que é não necessariamente todos os atores da cadeia precisam ver a informação, mas se o Estado puder ver a informação da contaminação da cadeia, isso gera oportunidades de, inclusive, programas públicos de busca ativa para requalificação comercial dos produtores. Tem bastante caminhos que a gente pode explorar de como essa informação de GTA mais CAR pode funcionar no curto prazo. E por fim, acho que tem dois aspectos que são importantes a gente refletir quando a gente fala do uso de rastreabilidade para monitoramento socioambiental.
Um é a gente buscar caminhos para atender demandas de mercados específicos. Então, a gente tem a Europa com essa lei, o Imaflora também, junto com outras organizações, também tem discutido desse tipo de exigência, provavelmente não como a Europa, mas algum tipo de acordo seja estabelecido também com a China, que é um mercado importante para nós, né, que a gente evolua a nossa relação comercial com a China, incluindo critérios socioambientais, mas ainda assim isso é 30% do que a gente produz na pecuária. Para a soja é mais, mas para a pecuária, a gente ainda tem muito importante o papel, por exemplo, do MPF em criar e da política pública em criar regras mínimas para o Brasil. De toda forma, quando a gente pensa em mercados, né, Europa, digamos que a China também tem essa demanda, são sinais muito importantes, mas a gente tem muita produção regular no Brasil. Né? A gente tem muita produção que precisa se adequar, mas a gente tem muita produção regular. Então, a gente consegue, com um esforço maior ou menor, organizar essa produção para atender esses mercados. Mas se o nosso objetivo é dissociar a soja e a pecuária do desmatamento, a gente precisa das iniciativas públicas e do suporte da iniciativa privada para que isso alcance essa universalidade que a Carole mencionou, né? Então, uma plataforma, por exemplo, como a AgroBrasil, ela é o ponto de partida. A gente precisa ter as informações reunidas em um lugar só, que todos os produtores do Brasil possam usar, que todas as indústrias possam acessar. No momento, a gente evoluiu até o ponto de reunir essas informações e de o produtor dar anuência para o uso desses dados. E eu vou fechar aqui com essa última reflexão. Então, no momento que a gente está de maturidade da conversa, a gente não está falando de uma análise socioambiental universal para todos os produtores. A gente está falando ainda em atender mercado. E se a gente quer dar universalidade nesse momento, a gente precisa falar de mecanismos de suporte e de incentivos para os produtores que estão irregulares voltarem para a regularidade, né? Porque embora a gente tenha muita produção regular, a maior parte dos produtores tem irregularidades menores, né? Então a gente consegue usar a nossa inteligência de dados para construir um caminho aí para a transição da pecuária, da soja e da agropecuária como um todo, que conte com esse suporte e esses incentivos. Para isso, claro que a gente precisa não só dos incentivos públicos que precisam existir, a gente já tem o Safra com uma redução de percentual aí nos juros para boas práticas, que a gente entende que pode ainda ser aprimorado, e os mecanismos privados, né? Como que a cadeia se engaja, não só o frigorífico, né? Mas os bancos, o varejo, os países importadores se engajam em mecanismos que vão não só bloquear, né? Porque o bloqueio ele é um sinal importante, mas no final das contas ele acaba gerando vazamento para outros mercados que não são exigentes. Como que a gente cria esse pacto aí da cadeia como um todo para promover essa transição em que os produtores são puxados para a busca para regularidade. Bom, acho que era isso e agradeço novamente, estou aí à disposição para o próximo bloco. Muito obrigado, Marina. A gente agradece suas colocações. Antes de seguir para o próximo bloco, quero agradecer aqui a participação de outros colegas, Juliana Gomes, Asucon, Tatiana Henn, BRDE, Sidney Medeiros, do próprio MAPA, Beatriz, MPBPS, Gabriel Rosa, Econ, Marcelo Stabile, Econ, Norman Neumeier, Rogério Cunha, CICB, Gabriela Teixeira, Ana Paula Gutierrez, da Delegação da União Europeia em Brasília, e Mauro Armelin. E com isso, gostaria de abrir o segundo bloco, que é aberto para todos, para fazer perguntas, que vamos chancelar pelo chat, né? A Gleice e o Carlos vão fazer isso, eu vou direcionar as perguntas. E, claro, os painelistas também estão convidados a comentar as apresentações ou fazer perguntas entre eles. Vou começar com uma contribuição de Mauro Armelin. É a seguinte pergunta:
Os protocolos privados são mesmo muito importantes, mas ainda dependem de acesso a dados e documentos oficiais, que precisam ter seu acesso franqueado aos interessados, de forma segura, organizada e ampla. Alguém dos painelistas gostaria de comentar essa questão dos protocolos privados? Eu posso comentar. É, e- o acesso a esses dados que nós estamos disponibilizando, por exemplo, na plataforma Agro Brasil, eles já eram acessados por diversas pessoas antes, né? São dados públicos, a maioria deles que estão aí disponíveis. Depende, claro, o nosso intuito de disponibilizar isso através do Gov.br é para você facilitar o acesso a esses dados para um cidadão comum, né? Sem ter necessidade de se pagar aí um por esse serviço para se compilar todas essas informações, né? Então, eu acredito agora, a plataforma, ela justamente ela vem nessa questão de oferecer esse dado para a gente trazer a questão da rastreabilidade, por exemplo, para dentro da plataforma, mas também para que as informações de conformidade socioambientais possam ser utilizadas por gestores da rastreabilidade privada. Entende? Então, por exemplo, uma empresa que está fazendo algum protocolo privado, ela pode utilizar os dados, né, da plataforma AgroBrasil Mais Sustentável de compliance ali da fazenda, da onde está sendo produzido, e incorporar isso dentro de alguma metodologia sua lá dentro, né? Então, é uma via de mão dupla, né? Então, acho que os protocolos privados podem também ser potencializados com essa informação que está sendo disponibilizada agora. Perfeito. Muito obrigado, Bruno. Eu vou para a seguinte pergunta, que é do Michael Becker, Nature Invest. De que forma os participantes percebem que as mudanças climáticas afetam dos principais objetivos da rastreabilidade, como a redução do desmatamento ilegal? A fala do Aécio no início despertou essa reflexão. Alguém gostaria de se posicionar quanto a essa pergunta do Michael Becker? Eu posso até dar um overview, mas eu acho que todos têm como contribuir nesse processo. Como a gente colocou bem, a rastreabilidade em si ela é ferramenta, ela não é solução, ela não é fim, né? Mas ela dá condições de a gente ter um controle sobre a produção daquele produto e o território de produção específico. E isso gera a questão da produção sustentável, que a grande justificativa da produção sustentável é a mitigação dos efeitos climáticos, né? Como a gente vê hoje no mundo inteiro que qualquer atividade hoje que venha a realizar um desmatamento ou um não cuidado com o meio ambiente hoje gera um reflexo específico na sociedade. Dentro vamos dizer assim, dos elos que eu defendo no processo, por exemplo, hoje o produtor receber um crédito específico pela sua produção sustentável, como o PSA diz, ou pelo próprio carbono que ele retém na sua área de preservação permanente ou na sua área de reserva legal, seria uma forma de a gente conseguir trazer mais gente para esse bloco da mitigação do processo climático, né? Muita gente questiona vai remunerar o produtor para ele estar cumprindo a lei, como se estivesse pagando alguém para usar o cinto de segurança. A metáfora que eu uso ela é muito simples. Quando tu não usa o teu cinto de segurança, quem o prejudicado é tu. Tu é que vai ter um acidente mais grave dentro do processo. A partir do momento que tu não preserva o meio ambiente, o prejudicado não é só a pessoa que não preservou o ambiente ou aquela área, mas sim todo mundo que está em torno daquilo e todo o planeta como um todo. Então, a questão de a gente conseguir trazer benefício para quem faz a rastreabilidade e consegue comprovar a partir da rastreabilidade um método de produção sustentável e sim uma produção verde, ela é fundamental para o processo de mitigação dos efeitos climáticos que estão assolando, vamos dizer assim, o planeta como um todo, né? Que é uma preocupação geral de todo mundo. Então, realmente é um início de processo, não é a solução,
porque, como a gente diz, a gente não vai reverter esse efeito climático, a gente vai adaptar a produção a esse efeito climático, mas ela é fundamental para a gente conseguir ter um início de processo e começar a ter comprovação de produção sustentável. Muito obrigado, Écio. Uma reflexão fundamental. Eu vou seguir com a seguinte pergunta, do Fernando Zellner. Obrigado aos palestrantes pelas apresentações. O que vemos é que há um grande número de iniciativas diferentes de rastreabilidade. Como evitar que toda essa fragmentação não resulte, como comentou Bruno, na exclusão de produtores no contexto de comércio internacional? Será o Bruno ou quem gostaria de se posicionar quanto a essa pergunta do Fernando? Bom, eu posso comentar aqui inicialmente, mas queria escutar os outros também. É, Então, isso para um tamanho do Brasil, para a diversidade que nós temos de sistemas produtivos, de estruturação das diferentes cadeias produtivas, perfil de produtor e, e mercados, né, que estão exigindo isso, acho que assim, é natural que surjam diversas iniciativas que cada um está, por mais que a gente tente concentrar ou tentar harmonizar, as iniciativas acabam acontecendo porque, por exemplo, no caso da União Europeia, e o prazo está aí, né? Eu entendo muito o lado do setor privado que está confiando que vai ter uma estrutura pública que vai facilitar isso, mas eu também conheço o histórico do setor público que, né, entrega ponte depois do prazo. Então, assim, eu não vou colocar todo o meu produto, talvez, nisso e vou criar a minha iniciativa aqui. Então, assim, a gente acabou vendo pipocando esse monte de coisa, né? Mas os esforços estão, por exemplo, a gente aqui no Mapa, na plataforma, a gente está estreitando muito o laço com as iniciativas do Selo Verde, né? Junto com o governo de Minas, a UFMG e tal, para a gente fazer um reconhecimento mútuo das iniciativas, já que a gente está falando das mesmas bases de dados. Então, assim, o que um está falando, a gente reconhece aqui, o que a gente está falando, reconhece lá, né? Claro, não automático, né? De maneira a adotar, alinhar esses critérios, para que a gente possa, mesmo que cada um faça adesão a um determinado protocolo, a gente esteja falando a mesma língua, né? Com relação à União Europeia, por exemplo, nós estamos trabalhando também junto com o Itamaraty, junto com o governo, para ter uma posição de governo de legislação relevante, né? Então, isso já foi uma demanda do setor privado junto ao governo, do que a gente está chamando disso, para que a gente possa ir caminhando para ter um entendimento único. É fácil? Não é fácil, né? Porque a gente está lidando com o ser humano, né? Então, assim, no meio desse caminho tem vaidades, nesse meio do caminho informação é poder, então sempre tem uma desconfiança de um lado ou do outro. Então, assim, mas é o caminho, é o que a gente tá empenhado em fazer, porque a gente realmente tem essa preocupação de, às vezes, acabar excluindo produtores e atores, né? Não só produtores, mas outros atores da cadeia produtiva aí. É complexo mesmo. Eu vou seguir para a seguinte pergunta, que é do Marcel Vergueva. Ah, Marcel Vergueva, prazer em vê-lo aqui, Marcel. Que bom saber que está nesse grêmio, antigo colega da TNC. O mapa tem uma posição sobre qual legislação nacional relevante mencionada pela EUDR deve ser monitorada. Então, qual legislação nacional relevante deve ser monitorada pela EUDR? Eu acho que isso vai na direção do Bruno também. Não, o mapa tem. O mapa só não fala ainda porque é uma posição de governo, né? Então, assim, é acima do mapa essa posição. Então, assim, a gente está trabalhando junto com o Itamaraty, junto com o Itamaraty já vai levar a proposta lá que foi discutida com outros órgãos também para a Apex, para ter uma posição de governo, né? De Estado brasileiro. Então, assim, esse é um tema que está em discussão, mas o mapa não pode, né? Só depois que tiver tudo ajeitado ali que a gente deve falar. Ah, Mas o que a tá gente está certo. usando hoje como legislação
é o que está lá na plataforma AgroBrasil Mais Sustentável, né? Então, se vocês entrarem lá na página do Agricultura Gov BR, vai ter lá na página principal o boxzinho da plataforma, que lá tem a legislação. Está precisando de uma atualização lá, porque já foram incorporadas outras legislações lá, que ainda não foram atualizadas na legislação, mas boa parte já está lá, do que hoje está sendo entendido como ali um critério básico ali de compliance, vamos falar assim. Perfeito, obrigado, Bruno. A seguinte pergunta é do Marcos Lopes. Quais os principais desafios e estratégias para que a rastreabilidade não se torne mais uma barreira para a inclusão produtiva da agricultura familiar, povos indígenas e povos e comunidades tradicionais? É possível pensar caminhos para que a rastreabilidade seja uma janela de oportunidade para a transição justa para esses segmentos? Não sei quem seria a pessoa para responder, talvez a Marina. Eu posso começar, se alguém quiser me complementar, mas acho que isso tem a ver com o último ponto da minha fala, que é qualquer protocolo, qualquer critério, numa cadeia de valor, se ele não tem regras ou caminhos de requalificar o produtor, ele vai gerar exclusão, né? Então, a gente tem algumas iniciativas interessantes que são incipientes ainda, mas elas já estão criadas, elas já estão oficializadas, né? Que é o PREM e o CIRFLOR no Mato Grosso e no Pará, que são sistemas de requalificação públicos, né? Então, onde o produtor ele reconhece qual é o passivo ali que ele tem socioambiental e antes dele passar pelo processo todo de regularização ambiental, que tem um tempo do Estado, que às vezes é muito longo, né? Então pode demorar 2 anos, para ele não ficar inviável economicamente por esse tempo, de acessar crédito, comercializar seus produtos, ele tem um reconhecimento do Estado de que ele pode comercializar, que ele pode ter as suas relações econômicas, desde que ele tenha esse compromisso formal de fazer todo o processo de regularização, isso em discussões com o próprio Ministério Público e tal. Então, esse é o tipo de iniciativa que tem um grande potencial de não gerar exclusão, né? Esses mecanismos eles podem evoluir muito, né? Então, hoje é assim, os mecanismos são passivos, tá lá, quem quiser procura o Estado para se requalificar. Mas o Estado poderia fazer uma busca ativa. Por exemplo, o selo verde pode mostrar quais são os produtores que estão mais contaminando uma cadeia e o Estado vai lá e ativamente procura esses produtores, e engaja eles num processo de requalificação, né? Quais são as condições que são dadas aos produtores? A gente pode evoluir em condições que não sejam uma anistia, né? Que não sejam injustas com quem cumpriu com tudo até aqui, mas que criem condições que a gente assuma como país, que o passivo é grande, embora a maior parte é grande porque o volume é grande, mas a maior parte das não conformidades são menores e a gente cria um processo de requalificação em massa desses produtores, né? Porque só a regra, a gente absorve 70% da carne internamente, que não tem, tem as regras da lei, né? Vamos dizer, do enforcement, do comando e controle. Mas assim, o mercado interno mesmo não vai exigir isso num curto prazo, né? A gente, como economia, ainda tem outras prioridades de segurança alimentar, enfim. Então, a gente precisa, como política pública, para além de avançar em harmonizar os protocolos, em criar essas plataformas onde os dados são reunidos, criar também, avançar, né, nesse conjunto de suportes e incentivos que são dados, os incentivos dados a quem está ok, quem está já performando bem, e suporte para quem precisa voltar para a regularidade. Tem uma oportunidade, só vou finalizar comentando sobre clima, que é o Brasil é um dos produtos que, se for comparar o que o produto, um boi ou uma soja, conforme, vamos dizer, com a nossa lei, o que esse produto tem de sustentabilidade em relação aos nossos concorrentes no mundo, de reserva legal, de biodiversidade, de água, né? Se a gente tem rastreabilidade do produto, a gente consegue contar essa história para o mundo melhor,
né? Então, se a gente tem uma idade de abate menor do animal, a gente consegue falar quanto de carbono de metano a gente deixou de emitir naquela carga especificamente, ou de desmatamento evitado. Então, tem uma oportunidade da rastreabilidade avançar, que é não só de dar check no que os nossos compradores estão pedindo, mas da gente valorizar o que a gente produz e que já tem atributos socioambientais em comparação com o resto do mundo muito bons. Então, mas para isso a gente precisa desses mecanismos, né, de requalificação que coloque todo mundo no barco. Obrigado, Marina. Nós temos bastante perguntas aqui. Na verdade, não temos mais perguntas do que cabe no espaço de tempo disponível para passar uma por uma. A nossa sugestão é, temos mais seis perguntas aqui. Eu leio essas seis perguntas uma depois da outra e os panelistas, nas conclusões finais, de repente podem se relacionar a uma das outras perguntas que se sentem confortáveis em responder. Senão, realmente não vai caber no horário. Considero muito positivo, agradeço também à plateia essa participação proativa. A Jéssica Feliz pergunta, isso é uma pergunta técnica para o Bruno, na plataforma AgroMais, qual é a data de validade das análises socioambientais, visto que as listas IBAMA, por exemplo, têm atualizações diárias? Julian Maffini, existirá a possibilidade de integração da AgroMais Brasil Sustentável com sistemas privados para validar o compliance socioambiental, por exemplo, consultando pelo número CAR, repassando pelo fornecedor? Marcelo Stabile, e com muito boa colocação do Aécio. Devemos sim acabar o desmatamento, mas temos também de usar essas informações para gerar benefícios a que conserva, como produtores e país, UCs e TIs. Da Juliana Maffini, existirá a possibilidade de integração da AgroMais Brasil Sustentável com sistemas privados para validar o compliance socioambiental, por exemplo, consultando pelo número do CAR e passando pelo fornecedor? Do Mirko Games, do ponto de vista financeiro, quais são as implicações da implementação ou adesão de um agente da cadeia de valor a um sistema de rastreabilidade e como isso pode ser traduzido em um incentivo que visa maximizar o lucro e reduzir o impacto ambiental? Ana Paula, da União Europeia, gostaria de parabenizar pelos avanços e articulações que as iniciativas de rastreabilidade AgroBrasil têm conseguido até agora. Dentro dessas informações públicas na plataforma que o Bruno comentou, a GTA também é de disponibilidade pública e já é acessado facilmente por ali? Gabriel Teixeira, como vocês avaliam os avanços das iniciativas estaduais de rastreabilidade da pecuária, especialmente como enxergam o desafio da integração entre estados, considerando que muitos animais iniciam o ciclo produtivo em uma unidade federativa e finaliza em outra? Esse é um tema relevante, ao que parece, os esforços recentes têm caminhado bem, mas ainda há gargalos em termos de interoperabilidade de sistemas e alinhamento de normativas. Como vocês entendem esse cenário e os caminhos para superá-lo? Natália Gulem, mas essa plataforma não está disponível para todos, mas sim somente para os produtores? Não? Ricardo Andrade, a EUDR, como está posta, trata basicamente de segregação e não necessariamente de redução do desmatamento. Até porque a maior parte do desmatamento está localizado nos estados da Amazônia, e somente o estado do Mato Grosso está habilitado a exportar para a União Europeia. Como superar este desafio? Eu vou parar por aqui, realmente, senão vamos ter mais tempo. Agradeço a todos pelas perguntas, são muitas mesmo. E sugiro que vamos passar pelas considerações finais e realmente espero que conseguiram tomar notas das perguntas ou acho que vocês não conseguem ler no chat, né? Os panelistas não conseguem ver na lateral. Então vamos passar com essas perguntas para as considerações finais na mesma ordem. Vou começar pelo Aécio. Aécio, se sinta à vontade das
suas ponderações finais e também de responder uma ou outra pergunta que você acha pertinente para a sua área. Bom, todas as perguntas são excelentes. Eu acho que a participação tá muito boa, a interatividade tá excelente para esse processo. O que eu vou começar com a minha consideração final? Primeiro, usando um gancho que a Marina começou ali. A agropecuária, ela não é parte do problema, acredito que ela é parte da solução. Não adianta a gente achar que a produção realmente é o grande foco do problema no Brasil. Na verdade, tu fazer uma produção sustentável é a solução para o processo como um todo, não só para a gente vender para fora, mas principalmente para a gente ter um produto realmente com uma segurança sanitária e sustentável, principalmente, com uma sustentabilidade de meio ambiente para o consumidor interno. Eu acho que essa cultura do consumidor interno brasileiro ela tem que mudar e ela tem que mudar a partir dos problemas que a gente sofre hoje com as problemas climáticos que a gente tem principalmente no sul e no norte do país, que são as áreas mais afetadas hoje no processo. Como a rastreabilidade ele é parte da solução, ela para a gente fazer um processo baseado numa ação de governo, a gente não pode achar que esse processo vai ser de curto prazo. A gente está falando de um país, no caso da pecuária, com 210 milhões de bovinos. No caso de se juntar na agropecuária e pecuária, a gente tem quase 4 milhões de produtores rurais envolvidos dentro da atividade, que estão habilitados a ter uma produção para comércio e não só de subsistência. Então, qualquer ação que a gente vai, vamos dizer assim, premiar pelo governo ou achar que o governo vai fazer, ela é uma ação que ela tem que ser muito bem feita e muito bem cuidada, porque ela tem que ser universal, pública e gratuita, porque a princípio a função do governo é prestar esse serviço de informação. Eu acho que a própria figura da plataforma AgroBrasil Mais Sustentável, ela vai dar a informação, mas ela não é uma questão que ela vai certificar ou ela vai qualificar o produto. Ela vai abrir a informação para quem produz. E até essa questão de integração com ferramentas externas, ela tem que ser muito bem cuidada para não ferir as informações referentes à Lei Geral de Proteção de Dados, onde a informação é do produtor, é de quem é o proprietário da terra ou quem está explorando aquela atividade. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter muito quando a gente fala de rastreabilidade a nível estadual. Quando a gente comenta a pensar nos protocolos privados, iniciativas que estão acontecendo nesse meio tempo, elas são iniciativas para ter soluções de curto e médio prazo que são necessárias, né? Então, elas têm que ter um apoio específico e o papel das plataformas de governo é fomentar esses apoios específicos, né? Fomentar a informação, fomentar a integração de dados. E um dos programas que existem no governo hoje, principalmente na parte da pecuária, que é o PNIB, ele visa o fomento do Estado sendo provedor da informação da rastreabilidade e a integração dessa informação estadual dentro de uma base única na União. Então, essa mudança de cultura, onde o Estado ele é a última milha com o produtor e ele vai ter essa informação integrada com a União, a gente começa a criar uma ferramenta de monitoramento e controle muito mais robusta, com todos os estados integrados e, lógico, com as ações estaduais sendo valorizadas dentro do processo. As regras determinadas pelo Ministério da Agricultura são regras macro, padrão, e o Estado tem sim a Aécio, função me de... desculpa, mas eu vou ter que interferir Não, estou para que os terminando, outros panelistas tenham tempo também estou para finalizando. as suas últimas E o conclusões. Estado tem a missão de ser mais restritivo e acelerar o processo na função de cada Estado e na condição de cada Estado específico. Então, o recado mais ou menos é esse. Obrigado. Encerrei. Vou passar para a Carol para as ponderações finais e também sinta-se à vontade de responder uma das perguntas que foram colocadas. Acho que você vê as perguntas também no chat. Sim, tá bom, Alex, obrigada. Acho que muitas das perguntas, essa discussão final falou sobre, mais do que tudo, a questão da transparência, né? Eu acho que a rastreabilidade como uma ferramenta, mas a transparência como a nossa capacidade de fato, atestar e provar isso, seja do ponto de vista de conformidade legal, seja para acesso a crédito, seja para mercados internacionais, né? Eu acho que teve alguns pontos assim que dialogam muito sobre isso, né? Então, quando a gente fala
Como que a gente vai conseguir aumentar o nosso nível de confiabilidade da informação que está colocada ali ao longo dessas cadeias, seja através da geolocalização dessas propriedades, monitorando os fornecedores diretos e indiretos, esse código de identificação de propriedade, né? A gente tem o CIGEF, a gente tem o CAR, a gente tem o CRN, a gente tem muitas plataformas que vão falar sobre a propriedade, como que a gente torna isso acessível, claro, respeitando a LGPD e disponível para quem precisa dos diferentes elos da cadeia. E eu acho que mais difícil de tudo, como que a gente tem uma cadeia dessas informações agrupadas e bem organizadas para elas passarem para quem interessa, né? Eu queria, juro, Alex, em 10 segundos, só mostrar isso para vocês, porque eu acho que várias questões surgiram sobre a plataforma, e o mapa, o Bruno está aqui para falar muito melhor do que eu, mas a gente fez um pouco uma comparação de quais poderiam ser os dados para estar exatamente entregues e nesse data lake da plataforma, seja de regulamentações e demandas internacionais, seja de compromissos públicos e privados que a gente já tem, as certificações que já estão na plataforma, mas outras podem ser agregadas ao longo do tempo, seja também, especialmente quando a gente vai olhar para programas de incentivos que podem estar conectados para dar acesso aos produtores para esse processo, ou de entrar, né, na rastreabilidade individual, ou de poder ter acesso a crédito facilitado para quando tem atividades que vão estar classificadas ali, não só de conformidade, mas também com outros itens de sustentabilidade, e também sobre as agendas de rastreabilidade e monitoramento. Como que a gente conecta isso com os protocolos que já existem, com a GTA, com o Selo Verde, com as iniciativas estaduais? Acho que a gente se debruçou bastante com uma rede de especialistas para olhar sobre isso, então eu convido de novo a todos para poder estar conectado. E eu acho que quando a gente fala de desmatamento e clima, né, eu acho que eu não poderia deixar de mencionar uma iniciativa que está sendo proposta, inclusive agora pelo MAPA, na revisão da nossa política nacional de mudanças climáticas, à luz do Plano Clima Participativo e da nossa NDC, que é separar o desmatamento daquilo que é em propriedades, né? O que é o desmatamento legal, o que é desmatamento legal em propriedades rurais, e como que a gente vai fazer esse cálculo para que cada desmatamento tenha também uma visão de responsabilidade, né? Então, esse desmatamento legal dentro de propriedades rurais, ou ele pode ser vinculado a outros programas, acho que a Essi mencionou um pouco isso, né? Ao programa de PSA, a facilidade de créditos para restauração. Então, o MAPA está com essa nova proposta da gente poder separar o olhar sobre o desmatamento, para a gente ter ações mais direcionadas de como que a gente vai combater o desmatamento passível, né, de autorização dentro de propriedades rurais, e aquele desmatamento legal, que é resultado de grilagem, né? Como que a gente separa o cálculo dessa atividade de desmatamento que vem do uso da terra e consegue endereçar ele de uma forma mais direcionada? Essa é uma discussão que a gente tem muito dentro da coalizão, acho que eu não poderia dimensionar isso também como uma das provocações que foram trazidas aí pelo público. Obrigada, Alex. Obrigado, Carol. Eu sei que vocês têm tantas atividades que fica difícil falar em pouco tempo, igual o Bruno. Bruno, eu sei que teve várias perguntas quanto à plataforma, né? Técnicas, acessos, prazos, naqueles que foram colocados no final. A palavra é sua. Ah, não, obrigado a todos aí pela participação, acho que gerou muito engajamento aí, né? E acho que a gente já está trabalhando junto aí, os nossos 4 aqui que estão nesse painel, vira e mexe, a gente está aí se reunindo e conversando. E esse estudo que a Carole mostrou aí, a gente está utilizando ele aqui. Eu só queria falar uma coisa assim, a plataforma ela está em evolução, né? Então assim, ela foi lançada com o que o pessoal de TI lá chama, que é o requisito viável mínimo, um trem assim, que é aquele rol de serviços lá. E desde o seu lançamento, várias outras coisas já foram inseridas ali dentro dela ali para oferecer mais coisas para o produtor e para o usuário. Então, as possibilidades, nós sabemos onde a gente quer chegar, mas no meio do caminho outras ideias vão acontecendo e a gente consegue incorporar isso, né? Então, hoje, por exemplo, o serviço, respondendo uma das perguntas, é para o produtor rural que vai entrar e vai ter acesso a serviço e tal.
os traders, frigoríficos ou outras entidades privadas podem também fazer contratos com o Serpro daqui a pouco para receber essas informações de maneira organizada, para atender a sua necessidade, sempre respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados, o consentimento do produtor e tudo mais do que vai ser compartilhado ali. Então, assim, existe uma possibilidade. E uma coisa que nós estamos pensando, que foi inclusive uma das portarias que foi lançada, e que vai muito na linha do que a Marina colocou, é de se criar, assim, um programa público que, com o diagnóstico feito pela plataforma, a gente poder trabalhar políticas públicas para trazer esse produtor para a regularidade. Porque, às vezes, o problema que ele tem é uma coisa pequena, às vezes é um problema fundiário, sabe? E ele pode ser excluído de uma transação, de alguma coisa, porque ele está lá com um problema fundiário, ou ele fez um desmatamento, mas ele está corrigindo e tal. Então, assim, são esse tipo de programas que a gente quer estar trabalhando nisso já para trazer iniciativas, assim, para poder trazer esse produtor. Então, assim, a plataforma é uma ferramenta também que vai disponibilizar isso, que vai estar inserido ali dentro de uma grande política pública, que é trazer todo mundo para o jogo e para a regularidade. Tá joia? Muito obrigado, Bruno. Realmente a plataforma é um grande avanço. Marina, por favor, suas ponderações finais. Bom, queria agradecer novamente de ter a oportunidade de conversar, né, com todos vocês. É, bom, eu acho que a gente está num momento muito fértil, né, de evolução do tema. Claro que, sem dúvida, que a EUDR tem um papel nessa provocação, mas é uma evolução, na verdade, também do próprio histórico da agropecuária brasileira, né, dos controles que acontecem dentro do próprio país. Eu vou falar só um pouquinho sobre o papel dos Estados-União, que acho que muito, né, da implementação acontece nos estados. E a União tem esse papel de criar o guarda-chuva que harmonize o que vai ser feito, né? Então, quando a gente não tem esse papel da União sendo cumprido no tempo necessário, a gente vai criando uma colcha de retalhos que depois viram um pepino lá na frente, né? Então, a criação do PNIB, a plataforma AgroBrasil Mais Sustentável são iniciativas muito importantes que criem essa referência nacional e que guiem os estados num mínimo denominador comum, né, digamos assim. E o papel dos estados é o papel de implementar. Então, quando vai pensar que operador que vai colocar o brinco, que estrutura que precisa, onde o dado vai ficar, quem vai pôr o dado no sistema, né? Tem muita coisa que é o Estado que faz. E a União, para além de estabelecer as diretrizes, né, que são universais aí para o país, também pode promover a troca de experiência entre os próprios estados, né? Tem estados que estão mais avançados, que podem levar a experiência para os outros, tem erros que já foram cometidos que podem ser evitados, tem sistemas que já foram desenvolvidos que podem ser melhor aproveitados, e a gente entende que a União pode ter esse papel de polinizar aí, essas trocas entre os estados, não só, né, o poder público, a gente faz muito isso também como sociedade civil, mas sem dúvida a União tem um mandato, né, digamos, para fazer isso. E aí, por fim, eu só quero concordar com as falas anteriores dessa transição, né, da pecuária. Alguém falou em custo, acho que foi o Bruno, que o produto vai ficar mais caro, né? Na verdade, hoje o custo não reflete o que a gente precisa, né? Porque o custo do produto hoje é o custo de um produto que está irregular, é um custo de um produto que não está atendendo às regras, né? Então, o novo custo, ele é o custo real, só que para pagar esse custo, não vai ser só o produtor que vai pagar, a gente precisa criar esse programa, essa transição, qualquer programa de desenvolvimento que tenha sido feito em qualquer país, contou com investimento do Estado, contou com pesquisa, contou com infraestrutura, né? Então é um plano que a gente precisa fazer de transição da pecuária, a agropecuária para uma agropecuária regular. E a gente tem sinais positivos no Brasil nesse sentido. Tem o PNCPD,
tem o crédito do Safra, tem crédito para restauração, os programas de PSA estão avançando. Agora a gente precisa dar escala para isso, né? Escala, os incentivos têm que ser reais, o produtor tem que achar que é, né? Porque não adianta a gente falar que é um incentivo, aí você pergunta para o produtor e fala, não, isso não muda nada na minha vida, né? Precisa ser entendido como incentivo para mudar uma cultura. Então, é um processo de transição de cultura mesmo, de modo, de modelo de desenvolvimento. E para isso a gente precisa de investimento público e privado. Muito obrigado, Marina, pelas conclusões. Quero agradecer a todos os panelistas e a todo o público pela participação. Acredito que ao longo do ano haverá muitos outros eventos ainda que vai tocar esse tema de rastreabilidade da plataforma e o APD vai acompanhar os temas. Esse webinário vai estar online, então vocês podem assistir novamente ou repassar para colegas que não podiam estar aqui, tanto quanto o estudo do Aécio, que também está disponível em português, vai estar em inglês também. Agradeço também a minha equipe, Carlos, Gleice e Ralf, né, pela parte da realização técnica, preparação todo o webinar. Depois de 4 anos APD, já criamos uma boa experiência e um conhecimento. Então, muito obrigado a todos. Se tiverem mais perguntas, por favor, sintam-se à vontade também de enviar para o APD. A gente encaminha as perguntas ou faz o contato com os panelistas. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigada, Alex. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau.